E se eu te dissesse que uma pessoa pode emagrecer usando GLP-1 mesmo antes de sentir menos fome? E mais, e se eu te dissesse que reduzir o apetite talvez seja apenas um dos efeitos menos interessantes dessa classe de medicamentos? Porque enquanto muita gente acredita que o Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro e os novos análogos funcionam apenas fechando a boca, existe uma revolução metabólica acontecendo por trás das cortinas. E quem não entender isso vai continuar tratando a obesidade como fazia há 20 anos atrás. Fica comigo até o final, porque o último ponto explica por que muitas pessoas emagrecem, mas continuam metabolicamente doentes. E se você ainda não me conhece, prazer. Meu nome é Alder Rodrigues, sou profissional de educação física e especialista em modulação metabólica e mudança de composição corporal. Minha missão é descomplicar o universo metabólico para que os profissionais e os pacientes entendam o que realmente acontece dentro do organismo. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve aqui nesse canal, porque aqui você vai aprender aquilo que normalmente não aparece nas redes sociais. Vamos começar quebrando o maior mito sobre o GLP-1, porque ele não começa no estômago, ele começa muito antes disso. O ponto número 1 é que o cérebro é apenas a parte da história. Todo mundo fala do cérebro, ele reduz o apetite, ele aumenta a saciedade, sim, isso acontece, mas essa é apenas a ponta do iceberg. O GLP-1 atua em regiões do cérebro que controlam a fome, recompensa e impulsividade alimentar. Mas pensa comigo, se fosse apenas isso, como explicar pessoas que melhoram exames metabólicos antes mesmo de perder grandes quantidades de peso? Essa é a pergunta que poucas pessoas estão fazendo, porque existe uma diferença enorme entre comer menos e reorganizar o funcionamento do metabolismo. E é exatamente aí que começa a ficar muito interessante. Já responde aqui para mim nos comentários, até hoje, você acreditava que o GLP-1 funcionava apenas diminuindo a fome? Escreve aqui embaixo, eu quero saber em qual momento você está dessa jornada. Agora, vem algo que quase ninguém comenta, o tecido adiposo. Sim, a gordura conversa com o restante do corpo. E esse já é o ponto número 2. O tecido adiposo também responde ao tratamento. A maioria das pessoas imagina a gordura como um depósito, mas ela funciona muito mais como um órgão. Ela produz hormônios, produz citocinas, produz sinais químicos, ela influencia praticamente todo o metabolismo. Quando existe excesso de gordura, principalmente gordura visceral, ela passa a enviar sinais inflamatórios constantemente. É como se o organismo estivesse vivendo em estado permanente de alerta. E o interessante é que os análogos de GLP-1 parecem modificar parte desse ambiente metabólico. Não é simplesmente reduzir o tamanho da gordura, é reduzir parte da atividade metabólica negativa que esse tecido produz. Ou seja, não é apenas menos gordura, é uma gordura biologicamente diferente. Percebe como a conversa já começou a mudar completamente, mas isso leva a outro efeito extremamente importante, a inflamação. E aqui entramos no ponto número 3. A inflamação metabólica pode diminuir. Quando falamos em inflamação, muita gente pensa só na dor, febre, infecção, mas existe um outro tipo. A inflamação silenciosa, aquela que ninguém percebe, mas que acelera a resistência à insulina, favorece doenças cardiovasculares, aumenta risco hepático, piora recuperação muscular e dificulta o emagrecimento. Diversos estudos mostram melhora de marcadores inflamatórios durante o tratamento com o GLP-1. Isso significa que o corpo começa a funcionar em um ambiente metabólico mais saudável. Imagina tentar administrar uma empresa durante um incêndio. Agora, imagina administrar a mesma empresa depois que o fogo foi controlado. O metabolismo funciona de maneira parecida. Primeiro, reduzimos o caos, depois melhoramos a eficiência. E quando esse ambiente melhora, uma peça central do metabolismo também muda, a insulina. E esse já é o ponto número 4. A sensibilidade à insulina melhora. Aqui existe uma confusão enorme. As pessoas acham que insulina é inimiga e não é. O problema é quando o organismo deixa de responder bem a ela. Isso se chama resistência à insulina. É como tentar abrir uma porta usando uma chave que já não encaixa direito. O pâncreas produz mais e mais e mais e cada vez mais até entrar em exaustão. Os análogos de GLP-1 ajudam a melhorar esse cenário por diversos mecanismos. E quando a sensibilidade à insulina melhora, o corpo passa a utilizar nutrientes de maneira muito mais eficiente. Isso influencia a glicemia, energia, recuperação, controle metabólico e até o comportamento alimentar. Percebe uma coisa? Estamos falando muito pouco de calorias e muito
muito mais de funcionamento do corpo. Agora, chegamos no ponto que mais me preocupa, a balança. A composição corporal muda de forma muito mais complexa do que só a balança mostra. Esse talvez seja o maior erro da internet. Comemorar apenas o número da balança, porque perder peso não significa melhorar a composição corporal. Você pode perder gordura, água, glicogênio, massa muscular, densidade funcional, força, tudo ao mesmo tempo. E isso muda completamente o resultado final. É exatamente por isso que duas pessoas podem perder os mesmos 10 quilos e terminar com corpos completamente diferentes. Uma preservou massa muscular, outra destruiu parte dela. Uma melhorou o metabolismo, outra apenas emagreceu. São resultados totalmente diferentes. Por isso, a avaliação física, treinamento de força, proteína adequada e estratégia nutricional deixam de ser opcionais. Eles passam a ser obrigatórios. Eu vou repetir. Eles passam a ser obrigatórios. Agora vem o último ponto que vai conectar tudo que eu falei até aqui. O metabolismo é muito mais do que ingestão calórica. Durante muitos anos, eles ensinaram que emagrecer era simples. Come menos, gasta mais, fim da história, você emagreceu. Hoje sabemos que isso é apenas uma pequena parte. O metabolismo envolve cérebro, hormônios, inflamação, microbiota, fígado, pâncreas, tecido adiposo, músculo, sistema nervoso, sono, estresse, composição corporal e dezenas de vias bioquímicas funcionando ao mesmo tempo. Exatamente por isso que o futuro da saúde metabólica não pertence a quem conta calorias, pertence a quem entende biologia. Então, da próxima vez que você ouvir qualquer pessoa dizendo GLP-1 funciona porque tira a fome, você já sabe. Isso explica apenas uma pequena parte da história. O verdadeiro impacto está na remodelação do ambiente metabólico. E quanto mais a ciência avança, mais percebemos que estamos apenas começando a entender todo esse mecanismo. E se esse vídeo mudou a sua forma de enxergar os análogos de GLP-1, deixa um like aqui, compartilha com aquele profissional que ainda acredita que tudo se resume a déficit calórico. E se você quer dominar esse assunto em um nível muito acima da média, conhecer os mecanismos fisiológicos, os principais peptídeos, os protocolos discutidos na literatura, as aplicações clínicas, os riscos, as limitações e as tendências que estão transformando a medicina metabólica, você precisa conhecer a formação avançada em peptídeos e modulação metabólica da NFP Academy. É um treinamento desenvolvido para profissionais que querem entender o presente e se preparar para o futuro da saúde metabólica. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Até mais, até o próximo vídeo.